o meu objeto na Funarte é arte, não é cultura. E eu tenho para mim que arte é diferente de cultura, embora tenha uma zona de interseção, mas não é a mesma coisa, né? Não. E a arte, ela lida com valor, ela lida com hierarquia, no sentido de juízo de valor, sabe? Sim. A arte, ela, para mim, Fabrício, assim, o sentido... Arte... A boa arte, se chama. É, assim... Arte ruim existe? A arte é uma palavra que significa, que designa coisas muito diferentes ao longo da história humana. Sim. Pintura rupestre e arte contemporânea não tem nada a ver uma coisa com a outra no seu nome, sabe? Mas em toda essa história da arte, assim, tem um sentido, um entendimento do que seja isso, que me interessa demais, que é o seguinte, que é entender a arte como uma espécie de negativo da cultura. A cultura é tudo aquilo que existe, né? A roupa que você está vestindo, a cultura, a língua que a gente está falando, a cultura, esse copo é cultura, cenário é cultura. Tudo que existe num determinado território, num determinado tempo é cultura. Cultura é o que há. A arte é o que não há ainda. A arte é o que mostra para as pessoas e para uma sociedade, para uma cultura, aquilo que ela ignora, aquilo que ela recalca, aquilo que ela pode ser, né? Uma grande obra de arte, você vai ler Machado de Assis. Tu está dizendo que a arte seria oposição à cultura, uma oposição mais cristalina, mais enfática. Eu acho que a arte tem um nível de proximidade com a cultura e tem um nível de oposição à cultura mas mesmo. como que tu vai fazer isso estando no governo para aumentar a insatisfação? Porque o bom artista é aquele insatisfeito. E aí, como tu vai fazer essa equação? Não, dá para fazer, é um desafio, mas dá para fazer. E da arte, qual o segmento da arte que tu acha que está precisando de mais ajuda? Olha, a situação de cada linguagem é muito diferente. Assim, a música... Mas tu acha que está realmente precisando de maior apoio? Eu acho que o que precisa de mais apoio é aquilo que geralmente não consegue se viabilizar no mercado, né? Como? Certa música, certo música teatro. Música clássica, por exemplo? Música clássica, você vê, né? Em geral, as orquestras são todas financiadas por estados, geralmente, né? Aqui a OSESP, que é a grande orquestra de São Paulo, tem né, fomento direto do estado, né? A OSB, a orquestra municipal lá do Rio. Mas o teatro, todas as linguagens que não são, que a gente chama experimental, esse nome é problemático, mas dá para entender, né? Literatura, né? Poesia, tudo que não é viabilizado pelo mercado é mais dependente de política pública, né? E eu acho que, assim, que a linha fundamental de ação de política pública deve ser dar suporte a essas tentativas de pesquisa que ampliam a cultura, ampliam a subjetividade. Arte como pesquisa. Arte como estranheza, arte como desafio. Eu já estou ficando excitado. Colocou estranheza aí, já saímos isso. Do amor para o desejo. É isso mesmo. O que é a maquinação histérica? Olha lá, só eu vejo aqui bem, Francisco Bosco, elogio ao amor. Por que é tão importante para ti? Olha, esse livro é maravilhoso, assim. Para começo de conversa... Eu me engasgo com esse livro. Você conhece o livro? Conheço. Para começo de conversa é um livro pequenininho, que eu acho que já é uma virtude enorme, né? Ler livro grande hoje em dia é chato, assim. E é um livro de um filósofo francês chamado Alain Badiou, que é um cara que escreve muito sobre política e tal. Mas é um livro que recupera aquilo que a gente estava conversando antes, sabe? Basicamente, ele define o amor não como a tradição do amor romântico. A tradição do amor romântico, a gente vive hoje sob o império de uma construção amorosa, que é essa construção do amor romântico. É muito recente historicamente. Essa ideia que a gente tem do amor hoje é uma ideia que pretende conciliar desejo sexual, fidelidade no sentido estrito aí de monogamia, duração no tempo, constituição de família. É impossível. Tem antropólogos que dizem que essa é uma das experiências humanas mais difíceis que já foram propostas. E aí também tem um outro incidente
que hoje nós vamos viver mais. E tem um impacto do tempo. Tem também, Antes tu podia ter um casamento de 30 anos, ser o casamento da tua vida. Hoje tu pode ter 2 casamentos de 30 anos ou 5 casamentos de 10 anos. É verdade. Sempre lembrando que os casamentos de 30 anos antigamente, assim, geralmente eram sustentados por muita hipocrisia, muito machismo, muita repressão, principalmente da mulher, né? Tu acredita que esse projeto romântico, do amor romântico, que ainda é incipiente, a gente ainda está dentro dele, ele esconde o machismo e a hipocrisia, então? Esconde o machismo? Eu acho que Mesmo partindo, porque parece muito mais um sonho feminino, a questão do altar, de fazer família. Mas isso é dominação masculina. Dominação de gênero. Naturalizar o papel feminino como a mãe, como a pessoa que cuida do lar, isso é dominação masculina. Então quem gosta de contos de fadas é o homem. Sem dúvida, frase perfeita. A minha mulher, por exemplo, proíbe a minha filha de ver filme da Disney de princesa. Porque é ideologia. Olha, a definição do conceito de ideologia é que é sempre uma ideologia que faz lavagem cerebral no seu objeto, no dominado, entendeu? O dominado, ele tem a ideologia do dominador. Isso é que é o conceito de ideologia. O que é ideologia? Como é que você consegue instaurar um determinado funcionamento mental das pessoas que favorece o opressor? Você instaura um mecanismo mental no oprimido, que favorece o opressor. É isso que é ideologia. E o que seriam os contos de fadas escritos por mulheres? Maravilhoso. Certamente tem hoje coisa assim. Revisionismo ideológico de contos de fadas, com certeza tem. Eu estava vendo outro dia um episódio daquela série House. Sim. Aquele médico, que ninguém entende nada, né? Você entende os 5 minutos iniciais e os 2 finais. No meio, você não entende nada. Os caras ficam falando ali, pode ser qualquer coisa. Mas o episódio era o seguinte, começa assim, um casal com 30 e poucos anos, comercial de margarina ali, jovens, correndo, bem-sucedidos, pá. Aí, de repente, ela tem uma doença, ela desmaia, não sei o quê. Aí leva para o hospital, aí começa lá o House a investigar, né? Aí o House desconfia que ela está com um vírus sexualmente transmissível. E ela tinha feito, isso é uma cereja do bolo, né? Uma viagem para a África, que é para os Estados Unidos, você pegar um vírus sexualmente transmissível, você pegou na África, né? Bom, aí o que acontece? A chance de ela sobreviver é ela tomar o medicamento adequado para esse vírus, mas isso implica... E ela admitir. Ela admitir que transou com outra pessoa na África. E ela recusa até a hora de quase morrer, entendeu? Olha que horror absoluto. Não dá. Isso é uma briga do século XXI. Na verdade, a questão é da mentira e a deslealdade que podem gerar toda essa pressão. É isso que tu é contra. Eu sou contra a concepção de que a sustentação do amor, sob todos os aspectos, assim, a verdade do afeto que você sente, a verdade da sua lealdade com a pessoa com quem você está, a história que você tem com a pessoa, eu sou contra que tudo isso seja medido pela regra eventual de um desvio sexual. O cara falou, transou com outra pessoa, então você não me ama, nossa história é mentira, você não tem desejo por mim. Isso é um absurdo lógico, é um absurdo moral, é uma tragédia existencial, isso é um horror. Tem que brigar contra isso. Isso é uma luta do século XXI. Meu livro são 2 coisas, na verdade, né? Meu livro é um diário. Qual o nome? Orfeu de Bicicleta, um pai no século XXI. É lindo o nome, Orfeu de Bicicleta. Então, ele é fundamentalmente um relato ensaístico de um pai contemporâneo, mas isso me exigiu fazer um estudo teórico e histórico do que significa a paternidade no mundo de hoje, nesse contexto de desconstrução dos gêneros. E uma coisa que eu questiono muito é a naturalização da primazia da mulher no âmbito da experiência parental, né? Por que a mãe é o primordial, o pai é o estranho? Isso na história, mesmo na história da psicanálise mais recente, assim, Lacan, por exemplo, né, que é uma coisa que tem 40 anos, né, e que já foi escrito em grande parte a partir de maio de... Em grande parte não, mas uma parte a partir dos anos 60, né, já nas revoluções sexuais, feministas, né,
Lacan tem conceitos que já não dão absolutamente conta, assim, das práticas contemporâneas, sabe? Por exemplo, função paterna, que é para a psicanálise lacaniana, o pai pré-edípico, né, o pai antes da idade ali do complexo de Édipo, que é 3, 5 anos e tal, não existe. O pai só tem uma função a partir do complexo de Édipo, e é a função de instaurar a lei. Olha que coisa patriarcal isso, entendeu? Sim, evidente. Não tem nada a ver mais com as práticas, não dá conta da minha experiência, não dá conta da sua experiência, não dá conta da experiência das pessoas. Só para pegar um atalho, tu acredita que a psicanálise, ela está absolutamente desatualizada? Não, de forma alguma. Tu acha que tem boa interpretação dela, boa Sem leitura dúvida. dela? Não, todo o campo do saber humano, Fabrício, toda teoria, né, ela responde a uma realidade histórica. Sim, sim. Muda a realidade histórica. Tá, mas tu acredita que a gente fez essa adaptação ou não? Fez, sem dúvida. Agora, eu acho também que uma certa força pulsante contemporânea que havia na psicanálise ao longo do século XX migrou para o campo da teoria dos gêneros, sabe? Que é onde se está discutindo... Sim, eu entendi. Sabe? Transsexualismo, sexualidade, sim, gênero... Teve uma outra prioridade ali. Eu acho que, assim, uma questão... Que a gente talvez precise dessa prioridade dos gêneros antes de voltar para a psicanálise. Eu acho, assim, uma questão muito viva do mundo. Tu tá entendendo ou tu tá viajando, máquina? Aí, ó. Jung, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Tu acredita nisso? É bem... Não, eu não gosto muito disso. De negócio de alma. Alma e Deus, assim, são duas palavras que eu não trabalho. Tu não trabalha? Não. Eu reconheço que elas tiveram uma importância Coração histórica. também não? Não, o coração eu acho mais legal, assim. Coração eu acho legal. Coração é legal. Mas coração é apenas uma alma disfarçada. Não, o coração tem muito canção popular, né? Eu acho que o coração faz parte de um repertório que não é pretensioso, assim. Alma, eu não gosto muito.